Você já se perguntou para onde vão as coisas que você apaga no seu computador depois que você esvazia a lixeira? Depois que elas são perdidas e não tem nenhuma chance de recuperação. É sobre isso que Back to Backspace, um piloto da Cartoon Network lançado em 2015, fala sobre. Eu conheci esse piloto lá no lançamento quando eu tinha apenas 11 anos, e eu vi junto com outros pilotos que saíram na época. E as duas animações que me chamaram mais a atenção desses pilotos lançados foram 12 Forever e Back to Backspace. É bizarro como o conceito de existir um outro mundo para o qual você pode fugir, que são temas vistos nesses dois pilotos, eram temas que me chamavam muito a atenção quando criança, e ainda chamam muito a atenção hoje em dia, para ser sincero. Mas infelizmente nenhuma das duas séries foi aprovada para ter uma série pela Cartoon Network. No entanto, 12 Forever futuramente foi para a Netflix, e apesar de ser uma série boa, foi cancelada por algumas polêmicas que eu ainda vou comentar sobre em um vídeo futuro. Por outro lado, Back to Backspace foi esquecido, e por ser um piloto que eu gosto, eu tô aqui revisitando esse único episódio e eu vou compartilhar a minha opinião com vocês. Yes! High five! No? Back to Backspace. O nome da série em português seria De Volta para o Backspace, que faz menção à tecla Backspace do teclado, que para quem não sabe é o nome da tecla que apaga. O piloto começa apresentando o seu conceito inicial. Como eu disse anteriormente, se trata de algo sendo apagado para sempre. E aqui um funcionário de uma empresa cria esse personagem que se chama Mustaki, e o seu chefe acha uma péssima ideia. Ele acha tão ruim que ele mesmo deleta o personagem. No, please don't empty the trash! That's the only copy! Blavis, you whine more than my wife. God rest her soul. Also, you're fired. E assim, o Mustaki sai da boca de um cachorro e vai parar no Backspace, que é o lugar para onde vão essas coisas que foram apagadas para sempre. Lá no Backspace nós temos três personagens mais importantes, o Sweet Pants, que parece um cachorro, o Herschel, que é uma espécie de primata, e a Patty, que estranhamente é uma humana, e ela é a única que pode sair para o mundo real e voltar para o Backspace. I want to go back to inside of the dog's mouth. Sorry, pal. Only Patty can go back inside. To the outside. Inside. Esses três personagens em questão tomam conta das ideias ruins que foram deletadas. Nós temos 4 tipos de ideias ruins no Backspace, sendo as 3 principais as boas ideias ruins, que são ideias que são mandadas de volta para o mundo real. Como isso funciona, eu não sei e nós nunca saberemos, porque só é mostrada uma dessas ideias indo para o mundo real, e não é mostrado como ela vai ficar lá no mundo real. Segundo, nós temos as barulhentas ideias ruins, que passam por um aconselhamento e são reparadas. E terceiro, as ideias ruins más, que são brevemente torturadas e então removidas da existência. Mas ainda temos mais um tipo de ideia ruim, que é chamada de Crampsy, que é o pior tipo de ideia ruim que tem, porque eles são perversos e malignos, porém não vão embora. Enfim, assim o Mustaki cai no Backspace, a Patty, o Sweet Pants e o Herschel apresentam o mundo do Backspace para ele e basicamente falam isso tudo que eu acabei de falar para vocês. Só que no meio do caminho, o Ranklin, que é o líder dos Crampsies, pega o Mustaki e tenta apagá-lo da existência. Mas no final, eles dão um jeito de enganar esse otário e salvam o Mustaki. Depois disso, o Mustaki agradece a Patty por confiar nele e a Patty demonstra ter alguns problemas de confiança. But wait, what do we do about the new guy? Give him a job or something. We need a new counselor. Thank you for trusting me, Patty. I don't trust you. I got this thing. Mas sem querer me estender muito, o que eu posso dizer desse piloto é que ele é muito bonito. Ele tem um cenário 3D com uma estética meio Vaporwave e com os objetos low poly. Ficou muito interessante e agradável visualmente. Talvez eles tenham apresentado muitos conceitos técnicos, por assim dizer, para um episódio piloto, e talvez isso tenha espantado a atenção das crianças que viram na época. Mas eu particularmente lembro de ter gostado muito e reassistir hoje me fez ver que essa animação tinha sim muito potencial.
Dá pra ver em alguns momentos que eles não queriam só fazer uma historinha bobinha e que eles queriam desenvolver algo mais profundo mais à frente. Mas que infelizmente não aconteceu, porque pela ironia do destino, esse piloto foi considerado uma ideia ruim, tanto que não foi pra frente e foi esquecido. Porém, não acabou. Eu omiti um fato que ocorreu durante esse episódio. Durante o tour que os personagens estavam fazendo, a Patty saiu no meio do caminho para coletar o que parecem ser umas peças tipo Lego ou Tetris que tocam música. E no final do piloto, ela junta as peças e toca uma musiquinha e faz uma cena muito reconfortante. Eu nem sei descrever em palavras o quão reconfortante é essa cena. Ela é apenas uma cena calminha e bem curta com a Patty fazendo uma música falando sobre si e sobre o mundo de Backspace. Eu gostei tanto dessa parte que eu decidi finalizar o vídeo com ela, então eu vou deixar a cena passando. I'm not sure where I'm from. My life's a jumbled compendium. The world might seem screwy, but don't rearrange it. I've always relied on the kindness of strangeness. La 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 la. La 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 la.